Farei a Wolverine 45. Essa capa aqui é bem da hora, né? Fazer algo inusitado com as garras, né? Você já pode perceber. Ele corta o cabelo usando as garras de adamantio. A capa ficou bem da hora. O Wolverine com visual bem herói brucutu do filme de ação. A história é Lágrimas para Chorar, o enterro da Mariko. Ela foi morta pelo Yashida, pelo... É o enterro da Mariko. Yashida é o seu clã. O menino está sentado em respeito, né, em luto. Argumento do Larry Hanna, desenhos do Dave Hopper, arte final de Kate Williams. São Jubileu, guarda-chuva, e atrás o Gambit conversando com a Yukio. Falando se ela não quer consolar o Logan, mas ela diz que não vai tomar o coração, tomar o amor do Logan pela Mariko, né? Só nos momentos que ela achar melhor. Então ela se retira. Wolverine, aumentado pelas suas lembranças, né? Da Mariko contra a raposa prateada. Sabe que é real, que não é, mas ele sabe que o amor que ele sentiu pelas duas é real, mesmo com os implantes de memória. Então, seu lado selvagem impera, ele reage um pouco, a Tia Jubriel é assustada, ele diz que é difícil se acalmar. Quando ele sabe em Nova York, ele está assistindo uma luta livre, e aparece um robô metálico chamado Shiva. Ele sabe já parte com tudo, já pra cima da criança do robô. E na luta livre, ele vê um pouco achando que é de luta de verdade, não quer luta marmelada, né? No metrô, o Spectre tá sossegado e os malandros mexem com ele, querendo arrumar encrenca. Ele avisa que vai doer. Aí no vagão entra uma gangue mais pesada, uma gangue de skinheads. Só que o Spectre só lança uma bala que tem mercúrio, deixando os caras meio assustados. Os caras recuam e vão embora. E os caras então agradecem e o Spectre vai embora, né? Em Tóquio, o Matsuo Tsurubaya, que matou a Mariko, teve a mão arrancada pela Wolverine. Ele colocou uma mão com gás, ele testa contra um manequim igual o Wolverine. Então o manequim é fácil, né? Ele cortou rapidamente. Está sendo protegido pelos ninjas do tentáculo. Solaris aparece a mão do governo japonês mandando o Wolverine embora do país para que não cause nenhum incidente diplomático. Eles se lembram do Spectre, no caso, né? Uma aventura dele, com a missão dele com o Quid, que ele ajudou a resgatar a Duragense quando enfrentou o Ômega Vermelho. Quando o Wolverine não era o Wolverine ainda, era só o Logan. Trabalhava para o Arma X. Ainda ele era um agente secreto, né? Coisa assim. A Shiva reage, né? Certos goblins sabem derrota, arranca a cabeça, só que de alguma forma o robô ainda lança memória dentro de sabre. Ele tem uma memória confusa, como se ele fosse o pai do Wolverine. Quando ele matou a raposa prateada, né? Que ele toma o presente que ela deu pra ele, Logan sendo uma criança. Ele ia dar uma surra no Logan, mas o Spectre não deixa, vê que é tudo uma parte da mente, que é o robô, o Shiva, que estava ocasionando isso. Então ele se junta, o Spectre se junta dentro de sabre, consegue destruir o robô, o Shiva. Eles acabam indo para outro lugar. Enquanto o Matsuo
saboreando, né, esperando o Logan chegar. A limusine aberta, o Wolverine que sentir a brisa, né, farejar. O Jubileu reclamando. Ele sente um odor diferente, ele sobe, ele encontra Matsuo, testa de contas. Quando ele vê o Wolverine, fica assustado. Ele diz que vai matar o Matsuo. Os ninjas do Dentáculo rapidamente já aparecem. O Wolverine já dá uma lição nos ninjas. A mão dele colocada rapidamente arrancada pelas garras. E o Wolverine diz que eu não vou te matar, eu vou te cortar aos pouquinhos. Deixando o cara, né, bem apavorado mesmo. Acerta uma garra e depois diz que a cada vez que ele voltar, até que ele deseje morrer mesmo. E assim termina essa história. Temos Sneaks, aquele quadro de perguntas, né, sobre também o Wolverine. Uma arte do Humberto Santos, Belo Horizonte. O Wolverine aqui enfrentando o Alien. Só ia acontecer agora, né? Imagina quanto tempo. Essa é a segunda história. O Benny está cansado de sair da sala de treinamento. Ele escuta uma conversa de um pai querendo resgatar sua filha de uma seita chamada Força da Natureza, chamado LDN. Ele quer resgatar a sua filha, Alice Barton. Ele pede ao professor Xavier, ele diz que não pode se ajudar, não vai colocar os seus alunos em risco. O Wolverine, ele vê que o cara deixou o álbum, o Wolverine cheira o cabelo dela e começa, chama Jubileu. E eles vão para Oregon começar a procurar a moça. Chega no bar em busca de informações para tentar fazer parte dessa LDN. Até que ele consegue contato. Atacando sujeitos, né? O cara se chama Chave Inglesa. O nome da história é Ecoterrorismo. Argumento de Chester, Derek Robson desenhos e Joey Rubinstein arte final. Só que o cara, o Chave Inglesa, reage. Ele consegue ainda, prefere, claro, um deles para ele se matar para não falar nada. Seria um dos capangas dele. Então o Wolverine leva o corpo ao Jubileu. Chegando no necrotério, ele pede ajuda para o tal de Terror, que seria o Paranvo Strucker, mas aqui ele está dando uma de anti-herói. Ele pode usar parte de corpos diferentes e saber mais informações. Só olhando, né? Só olhando o olho, ele já detecta o que aconteceu. Ele mostra a foto da moça que estão procurando. Ele dá sugestões para onde o Wolverine deve ir, né? O retrato que o Jubileu faz. Tudo isso, o Wolverine já tem uma pista já, então eles vão investigar. Já são atacados pelos lenhadores, liderados pelo Chave Inglesa, que é a seita, né, de malucos que Wolverine, a Jubileu e agora o Pesadelo, o Terror vão ter que enfrentar. O Wolverine reage, consegue escapar das explosões, mas é surpreendido, o Jubileu também, são quase feitos de reféns, né? Eles até tentam atacar o Terror. Ele pega uma mão ali e pode usar para se recuperar. O Wolverine rapidamente desvia, né, certas moças para não machucá-las, consegue derrotá-las facilmente. Usar outro grupo de anões que tentam pegar Jubileu. Desprevenido não consegue pela segunda vez. Ela, com a ajuda do Terror, consegue derrotar os dois. O Wolverine
leva uma marretada do chave inglesa e acaba tendo uma bomba implantada junto com um pino no peito. E assim, fim da primeira parte. Ele tem que ser jogado na água gelada para evitar que exploda. A segunda parte dessa história, recursos sobrenaturais. Só que a natureza do lugar não deixa a água gelada o feri-lo, né? Então ele se afunda na água gelada. Ele, usando as rajadas, tenta indicar o caminho. O Irene consegue abrir com as garras a geleira que nem manteiga. Ele consegue puxar o terror consegue puxar ele e tirar a bomba. Ele consegue tirar todos são salvos antes da explosão. E assim ele pode ir atrás de Johnny Procede. E vemos a cerimônia do tal de lenhador, tal do chave inglesa com os outros, né? Fazendo suas bobagens, usando a natureza. E Alice sendo chantageada, que ela entra no grupo forçada, né? Ela achava que, já que esse cara aqui é uma espécie de psicopata, não é nenhum pacifista, como o Johnny procede. Para ser filho de um empresário, então ela vai pagar por isso. O Jubilhão deixa o cara entrar no banheiro, até vou ele cortar o cabelo. Até tenta entrar à força, mas o terror já quase quebra a mão dele. Aí quando o Wolverine sai de lá, o Wolverine sai de lá, um visual bem maneiro, né? Cabelo bem curto, parece até outra pessoa. Ele só usa essa tática para chegar mais perto do chave inglesa e poder ser recrutado pelo grupo dele. Ele quase mata o Johnny Procede, mas é só um ardil para convencer os integrantes da Força da Natureza para entrar na seita. Então é tudo teatro. O do Terror e Jubileu já vão ajudar o Wolverine a procurar Alice. O chave inglesa está amarrando a Alice na árvore para que ela seja cortada junto com as empilhadeiras da empresa do seu pai. É numa espécie de pentagrama, o Wolverine tem iniciação, ele percebe e sente o cheiro dele na moça, ele reage, usando as garras de adamantium já. Ele tentando a caçada, o cara tenta atacar ele com surpresa, mas o Wolverine acerta umas garras nele, dando um belo corte. O Jubileu com terror consegue despistar os outros, enquanto o Wolverine tem que ser rápido, né, para evitar que o cara também colocou uma bomba na árvore. Ele consegue chegar a tempo, subir em cima, salvar a moça. Quando o cara tenta cortar a árvore, acaba levando uma raio da explosão. A árvore acaba caindo, o Wolverine absorve o impacto, depois ele tem que ir atrás do chave inglesa. Mesmo ferido, o Wolverine chega, né? Ele diz que o cara tem que fazer um favor para ele, né? Por ter encravado a bomba no seu peito, ele vai retribuir o favor. E assim, eles prendem o chave inglesa. O pai acaba reencontrando a filha e o Wolverine dá aquela bronca, né? Se ele não cuidar mais dela e só dos negócios, ele ficará de olho. E assim termina a história. Uma história extra, um filme do Mojo sobre a origem dos X-Men, um argumento de diretor Elaine Kemiskis, Ernest Arkaman e John Woodson, Iluminador. Eles contam aqui a história dos X-Men desde o começo, visão do Mojo, só que, claro, com os pitacos dele. Né? Como diretor, ele é muito exigente, não acha que é um grande filme, não vê isso com bons olhos, até conta um resumo um pouco dos X-Men até as formações atuais. O Mojo não gosta do resultado e manda fazer tudo de novo. E assim, checklist de novembro, contando 6 edições que eu tenho nesse mês.
Se você acompanhou até aqui, comentem, compartilhem, ajudem o Quadrinhos Zeros a crescer. Tá meio colado, de estar um pouco rasgado, está aí desse jeito. É de novembro de 95. Dê seus novos inscritos, tamo junto e até a próxima. Mais um gibi irado para os Quadrinhos Irados.